Ela era só uma faxineira comum, mas quando viu aqueles 2 meninos de 5 anos tropeçando na própria casa, descobriu algo que mudou tudo. O que ela fez em seguida revelou segredos que ninguém estava preparado para ouvir. Eu já gastei 3 milhões de reais com vocês e meus filhos continuam batendo a cara na parede. Alexandre Almeida gritou para Dr. Albuquerque, socando a mesa do consultório luxuoso. 5 anos! 5 anos da mesma conversa! O médico nem se abalou. Ajeitou os óculos caros com aquela calma irritante de quem estava acostumado com pais desesperados. Senhor Alexandre, cegueira congênita total é irreversível. Já expliquei isso. Irreversível? Alexandre se levantou da cadeira furioso. Então por que continuam cobrando? Por que não falam logo? Desculpa, não tenho o que fazer. Para de gastar dinheiro. Porque o acompanhamento médico é fundamental para... Acompanhamento do quê? Para ver eles continuarem iguais? Dr. Albuquerque suspirou, como se estivesse lidando com uma criança birrenta. Senhor Alexandre, crianças com deficiência visual severa precisam de monitoramento constante. Monitoramento! Que palavra bonita! Alexandre começou a andar pela sala. 5 anos de monitoramento e meus filhos estão piorando. Como assim piorando? Piorando! Antes pelo menos tentavam andar pela casa. Agora vivem grudados na cama com medo de tudo. É natural que desenvolvam comportamentos mais cautelosos. Cautelosos? Doutor, eles têm 5 anos e não saem do quarto. Passam o dia inteiro sentados, sem brincar, sem fazer nada. Isso é normal? Dr. Albuquerque se ajeitou na cadeira. Cada criança reage de forma diferente à cegueira. Cada criança? E as outras crianças cegas que vocês tratam também ficam assim? Também vivem com medo de se mover? Senhor Alexandre, sugiro que procure apoio psicológico. Lidar com filhos deficientes pode ser muito desgastante para os pais. Apoio psicológico? Doutor, meus filhos não precisam de psicólogo. Eles precisam de médicos que saibam o que estão fazendo. Senhor Alexandre, crianças com cegueira congênita podem levar vidas normais, mas cada caso tem suas particularidades. Particularidades? Que palavra bonita para dizer que vocês não sabem o que fazer. Talvez precisem de mais tempo para se adaptar. 5 anos não é tempo suficiente? Alexandre saiu batendo a porta com tanta força que a secretária no corredor se assustou. No elevador, ligou para casa, tremendo de raiva. Marina, como estão os meninos? Do mesmo jeito, Alexandre. A voz cansada da irmã respondeu. No quarto, quietinhos. Eles saíram para almoçar? Não quiseram. Pediram para levar a comida no quarto. De novo? Alexandre, eles têm medo de comer na sala. Dizem que podem derrubar alguma coisa e fazer bagunça. Alexandre sentiu aquele aperto familiar no peito. Marina, criança de 5 anos não tem esse tipo de preocupação. Eu sei, mas eles têm. E a nova babá? Pediu demissão. A 16ª? Que desculpa ela deu? A mesma de sempre. Que eles são... estranhos. Estranhos como? Marina hesitou. Alexandre, eu não sei explicar, mas às vezes parece que eles... sabem coisas. Que tipo de coisas? Coisas que crianças cegas não deveriam saber. Ontem, Samuel falou, Marina, por que você está triste? Eu não tinha falado nada, não tinha chorado perto dele. Como ele soube? Alexandre quase perdeu o controle do carro. Como ele soube que você estava triste? Não sei. Perguntei para ele. Aí ele ficou desesperado, chorando, dizendo que não sabia de nada. Isso é muito estranho. E tem mais. Quinta-feira, Rafael falou. Está ventando muito lá fora. As janelas estavam fechadas, Alexandre. Como ele sabia que estava ventando? Talvez tenha ouvido o barulho. Que barulho? A casa tem isolamento acústico. Alexandre acelerou, cada vez mais intrigado. Marina, eles falam essas coisas com frequência? Falam, mas quando a gente pergunta como sabem, ficam apavorados. Começam a chorar e dizer que não sabem de nada. Apavorados por quê? Não sei. Parece que tem medo de ter falado alguma coisa errada. Medo de quem? Essa é a pergunta que eu não consigo responder. Alexandre chegou em casa mais confuso do que quando saiu. A mansão estava silenciosa, como sempre. No hall de entrada, podia ouvir o som abafado de alguma coisa batendo no andar de cima. O que é esse barulho? Perguntou para Marina.
Samuel tentando ir ao banheiro sozinho. Ele bate na parede toda vez. Por que ele não chama ajuda? Porque tem vergonha. Diz que criança grande tem que fazer xixi sozinha. Alexandre subiu as escadas correndo. Encontrou Samuel no corredor, encostado na parede, chorando baixinho. Samuel, o que aconteceu, filho? Papai! O menino se agarrou nele, soluçando. Eu me perdi. Como assim se perdeu? Você estava indo para onde? Para o banheiro, mas não achei a porta. Alexandre olhou ao redor. O banheiro ficava a 2 metros do quarto de Samuel. A porta estava aberta e bem visível. Filho, a porta está aqui do lado. Está? Está. Vem, eu te levo. Enquanto levava Samuel ao banheiro, Alexandre reparou em algo estranho. O menino não estava andando com as mãos estendidas, como fazem pessoas cegas. Estava andando como se tentasse não tocar em nada. Samuel, por que você não estica as mãos para se guiar? Por quê? Porque tenho medo. Medo do quê? De tocar em alguma coisa errada. Filho, não existe coisa errada para tocar. Esta é sua casa. Samuel ficou quieto, claramente sem saber como explicar. Depois de deixar Samuel no banheiro, Alexandre foi até o quarto de Rafael. O menino estava sentado na cama, mexendo nervosamente com um ursinho de pelúcia. Rafael, como você está? Bem, papai. Por que você não desceu para almoçar? Porque não quis. Mas você gosta de comer na sala de jantar. Rafael baixou a cabeça. Não gosto mais. Por que não? Porque lá embaixo é diferente. Diferente como? Rafael ficou em silêncio por um longo tempo. Papai, posso perguntar uma coisa? Pode. Por que o papai não fica mais tempo com a gente? A pergunta pegou Alexandre de surpresa. Filho, papai trabalha para poder cuidar de vocês. Mas o papai fica triste quando está com a gente? Por que você acha isso? Porque eu sinto. Você sente como? Rafael se encolheu na cama. Eu não sei explicar, papai. Eu só sinto. Alexandre se sentou na cama ao lado do filho. Rafael, papai não fica triste por estar com vocês. Papai fica triste porque quer que vocês sejam felizes. Mas a gente é feliz, papai. Vocês são? Mesmo sem sair do quarto, sem brincar, sem fazer nada? Rafael hesitou. A gente tem medo. Medo do quê? De fazer alguma coisa errada. Era a segunda vez que ouvia isso. Filhos, o que vocês podem fazer de errado? Não sei, papai. Mas se a gente fizer, todo mundo vai ficar bravo. Todo mundo quem? Os médicos, as babás, o papai. Alexandre sentiu um nó na garganta. Rafael, papai nunca vai ficar bravo com vocês por nada que façam. Nunca. Promete? Prometo. Samuel voltou do banheiro, andando devagar e grudado na parede. Samuel, vem cá, filho. O menino se aproximou, ainda nervoso. Meninos, papai quer fazer um teste com vocês. Os dois ficaram tensos imediatamente. Que tipo de teste? Samuel perguntou. Um teste simples. Quero que vocês me digam se conseguem perceber quando eu me movo pela casa. Papai, a gente não consegue ver, Rafael exclamou rapidamente. Eu sei que não conseguem ver, filho, mas talvez consigam ouvir meus passos ou sentir alguma coisa diferente. Os dois se entreolharam rapidamente. Um olhar que Alexandre achou estranho para crianças que supostamente não podiam se ver. Não conseguimos, papai, Samuel disse. A gente não percebe nada. Tem certeza? Certeza! Os dois responderam juntos. Rápido demais. Alexandre observou os filhos. Eles estavam claramente mentindo sobre alguma coisa. Mas mentindo sobre o quê? Tá bom, meninos. Não vou fazer teste nenhum. Os dois relaxaram visivelmente. Papai, Rafael disse baixinho, a gente pode continuar ficando só no quarto? Por que vocês não querem sair daqui? Porque aqui a gente se sente seguro. Seguro de quê? Samuel e Rafael se abraçaram sem responder. Marina! Alexandre gritou. O que foi? Ela respondeu do corredor. Liga para a agência de emprego. Preciso de alguém aqui amanhã cedo. Babá especializada de novo? Alexandre olhou para os filhos, que o observavam com uma atenção que ele não conseguia decifrar. Não, faxineira. Alguém simples, que não saiba nada sobre criança cega. Por quê? Porque talvez alguém de fora veja alguma coisa que a gente está perdendo. Que tipo de coisa? Alexandre olhou novamente para Samuel e Rafael. Havia algo no comportamento deles que não batia.
Algo que ele não conseguia identificar, mas que estava ali. Não sei ainda, mas tenho certeza que tem algo importante acontecendo aqui que ninguém está percebendo. Papai, Samuel puxou sua manga. Por que o senhor quer uma faxineira? Para limpar a casa, filho. A casa já está limpa. Alexandre parou. Era verdade. Então para observar. Observar o quê? Rafael perguntou com medo na voz. Observar vocês, filhos. Para entender por que duas crianças de 5 anos vivem com tanto medo. Os meninos ficaram em silêncio, claramente apreensivos. Naquela noite, Alexandre ficou acordado pensando. Seus filhos escondiam alguma coisa. Tinham medo de fazer algo errado. Sabiam coisas que não deveriam saber. E todas as babás saíam dizendo que eles eram estranhos. Em poucas horas, uma faxineira entraria naquela casa. E Alexandre tinha a sensação de que essa decisão mudaria tudo. Daniela Alves chegou na mansão às 7 da manhã em ponto, como havia combinado na agência. 42 anos, cabelos pretos presos em um rabo de cavalo simples, roupas limpas mas claramente baratas. Tinha no rosto aquela determinação de quem precisava do emprego e a desconfiança de quem já havia trabalhado em casas complicadas. A senhora é a Daniela? Marina perguntou, abrindo a porta de serviço. Sou sim. Vim para a vaga de faxineira. Entre, por favor. Meu irmão quer falar com a senhora antes. Daniela seguiu Marina pelos corredores da mansão, observando tudo com atenção. 20 anos trabalhando como doméstica haviam lhe ensinado a ler uma família pelos detalhes. E naquela casa havia sinais estranhos por toda parte. O silêncio era pesado demais para uma casa com crianças. As escadas tinham um carpete grosso, como se alguém quisesse abafar qualquer ruído. E no corredor do segundo andar, todas as portas estavam fechadas, exceto uma, de onde vinha um sussurro baixo. Alexandre! Marina chamou, batendo na porta do escritório. A faxineira chegou! Manda entrar! Veio a resposta do outro lado. Daniela entrou e encontrou Alexandre sentado atrás de uma mesa enorme, com olheiras profundas e uma pilha de papéis médicos na frente. Parecia um homem que não dormia direito há anos. Daniela, certo? Isso mesmo, senhor. Senta aí. Quero explicar a situação. Daniela estranhou. Normalmente, patrões ricos não explicavam nada para faxineiras. Só mostravam onde ficavam os produtos de limpeza. Senhor, posso perguntar uma coisa antes? Pode. Por que o senhor quer uma faxineira se a casa já está limpa? Alexandre parou, como se a pergunta o pegasse desprevenido. Como você sabe que a casa está limpa? Porque passei pelos cômodos vindo para cá. Tudo impecável. Então não é limpeza que o senhor quer. Alexandre a olhou com interesse pela primeira vez. Você é observadora. Tenho que ser. Faz parte do trabalho. Daniela, vou ser direto. Tenho 2 filhos gêmeos de 5 anos. Samuel e Rafael. Eles têm problemas de visão. São cegos? Completamente. Pelo menos é o que todos os médicos dizem. Daniela franziu a testa. O senhor não acredita nos médicos? Não sei mais em que acreditar. Gastei 3 milhões de reais em 5 anos e meus filhos só pioram. Pioram como? Alexandre se levantou e começou a andar pela sala. Daniela, meus filhos vivem trancados no quarto. Têm medo de sair, medo de brincar, medo de tudo. Isso é normal em criança cega? Não deveria ser. Mas 16 babás especializadas pediram demissão. Todas saíram daqui dizendo que meus filhos são estranhos. Estranhos como? Esse é o problema. Ninguém consegue explicar direito. Só dizem que tem algo errado. Daniela se inclinou para a frente. E o senhor quer que eu descubra o quê? Quero que você olhe para eles sem preconceito, sem conhecimento técnico sobre cegueira, sem teorias médicas. Só olhe e me diga o que vê. E quanto o senhor paga por isso? 2 mil reais por semana. Daniela quase caiu da cadeira. Era mais do que ganhava em 2 meses em outros empregos. Senhor, por que tanto dinheiro? Alexandre parou de andar e a olhou nos olhos. Porque se você descobrir o que está acontecendo com meus filhos, vai valer cada centavo. Posso ver eles? Pode. Mas Daniela, não chegue perto falando sobre cegueira ou deficiência. Eles ficam nervosos quando o assunto é esse. Subiram juntos para o segundo andar. No corredor,
Alexandre parou na frente da porta entreaberta. Eles estão aí. Normalmente ficam no quarto até alguém ir buscá-los. O dia inteiro? O dia inteiro. Daniela empurrou a porta devagar. O quarto era grande, com 2 berços transformados em camas, brinquedos caros nas prateleiras e cortinas grossas que bloqueavam quase toda a luz. Samuel e Rafael estavam sentados nas suas camas, conversando em sussurros. Quando viram a porta abrir, pararam de falar imediatamente e ficaram tensos. "Bom dia, meninos", Alexandre disse. "Esta é a Daniela. Ela vai trabalhar aqui em casa." "Oi." Os dois responderam juntos, mas estavam claramente desconfortáveis. Daniela observou as crianças com atenção. Havia algo no comportamento deles que a intrigou. Não era o comportamento típico de crianças cegas que ela já havia conhecido. "Posso entrar no quarto de vocês?" Ela perguntou suavemente. Samuel e Rafael se entreolharam rapidamente, muito rapidamente. "Pode", Samuel respondeu, mas continuou tenso. Daniela entrou e se aproximou devagar. "Que quarto bonito vocês têm." "Obrigado", Rafael murmurou. "Vocês gostam de ficar aqui?" "Gostamos", os dois responderam juntos, mas não parecia verdade. "Por que vocês não desceram para tomar café?" "Porque..." Samuel hesitou olhando para Rafael. "Porque preferimos ficar aqui", Rafael completou. Daniela se sentou no chão entre as 2 camas. "Posso perguntar uma coisa?" Os meninos assentiram, nervosos. "Como vocês sabem quando alguém está chegando no quarto?" A pergunta os pegou desprevenidos. Ficaram em silêncio, claramente sem saber como responder. A gente ouve os passos", Samuel disse finalmente. "Mas eu subi sem sapato. Não fiz barulho nenhum." O pânico nos olhos deles foi instantâneo. "A gente ouviu mesmo assim", Rafael disse rapidamente. "A gente tem ouvido muito bom." "Entendi", Daniela disse calmamente, mas continuou observando. "E me digam uma coisa. Como vocês sabem a diferença entre quando é dia e quando é noite?" "Os passarinhos cantam de manhã", Samuel respondeu rápido demais. "E de noite fica mais silencioso", Rafael acrescentou. Daniela assentiu, mas reparou que as cortinas do quarto bloqueavam completamente a luz externa. Como eles saberiam se estava claro ou escuro lá fora? "Meninos, vocês podem me mostrar seus brinquedos?" "Não gostamos de brincar", Samuel disse. "Por que não?" Porque podemos quebrar alguma coisa." "E aí o papai fica bravo?" "Não", Rafael disse rapidamente. "O papai nunca fica bravo. Mas o quê?" Os dois ficaram quietos, claramente lutando entre querer falar e ter medo de algo. "Mas outras pessoas podem ficar bravas", Samuel murmurou. "Que outras pessoas?" Os doutores." Daniela sentiu algo estranho no ar. "Os médicos ficam bravos se vocês brincam?" "Ficam se a gente fizer alguma coisa errada", Rafael disse baixinho. "Que tipo de coisa errada?" Samuel começou a chorar. "A gente não pode falar sobre isso." "Por que não podem falar?" "Porque se a gente contar, vão descobrir que a gente não presta." A frase saiu em desespero, e Rafael imediatamente tapou a boca do irmão. "Samuel, você não pode falar isso", ele sussurrou. Alexandre, que estava observando da porta, se aproximou. "Filhos, por que vocês acham que não prestam?" Os dois se abraçaram, chorando. "Papai, a gente não queria fazer nada errado", Samuel soluçou. "Vocês nunca fizeram nada errado? Por que pensam isso?" Porque às vezes a gente sabe coisas que não deveria saber." Rafael chorou. Daniela e Alexandre se entreolharam. Finalmente estavam chegando perto da verdade. "Que tipo de coisas vocês sabem?" Daniela perguntou gentilmente. "A gente não pode falar", Samuel disse nervoso. "Os médicos não gostam quando a gente fala certas coisas." "Que tipo de coisas os médicos não gostam?" Alexandre perguntou, se ajoelhando na frente deles. Os meninos se entreolharam, hesitantes. "Às vezes a gente percebe coisas diferentes", Rafael sussurrou. "Mas Dr. Albuquerque disse que é melhor não comentar." "Por que é melhor não comentar?" Daniela perguntou. "Porque pode confundir o diagnóstico", Samuel repetiu, como se estivesse recitando algo decorado. Alexandre abraçou os 2 filhos, tremendo de emoção. "Filhos, isso é mentira. Papai ama vocês do jeito que vocês são. Se vocês conseguem ver um pouquinho, papai fica feliz." "Mesmo?"
Rafael perguntou. Mesmo, muito feliz. Daniela observava a cena, juntando as peças do quebra-cabeça. As crianças tinham alguma percepção visual, luz, sombras, formas grandes. E alguém havia ensinado elas a esconderem isso. Meninos, ela disse calmamente, vocês querem fazer um teste comigo? Que tipo de teste? Samuel perguntou, ainda receoso. Um teste para ver o que vocês realmente conseguem perceber, sem ninguém ficar bravo. Os dois olharam para o pai, buscando aprovação. Podem fazer o teste, Alexandre disse. E podem falar tudo o que conseguem ver ou sentir. Daniela se levantou e caminhou até a janela. Posso abrir a cortina só um pouquinho? Pode! Os dois gritaram juntos pela primeira vez animados. Quando Daniela abriu a cortina a alguns centímetros, deixando entrar um feixe de luz solar, os meninos sorriram. O primeiro sorriso verdadeiro que Alexandre via nos rostos deles em anos. Agora está menos escuro, Rafael exclamou. Eu vejo a Daniela perto da janela, Samuel completou. Daniela moveu a mão lentamente na frente da luz. Tem alguma coisa se mexendo, Rafael disse animado. É a mão da Daniela, Samuel completou. Alexandre estava chorando. Seus filhos conseguiam ver. Não muito, mas conseguiam. E durante 5 anos, haviam sido ensinados a esconder isso. Daniela, ele disse com a voz embargada, você acabou de descobrir em 20 minutos o que 15 médicos não descobriram em 5 anos. Não descobri, senhor Alexandre, ela respondeu, ainda observando os meninos interagindo com a luz. Eles sempre souberam. Só estavam com medo de contar. Medo de quê? Medo de perder o amor do pai. Alexandre olhou para Samuel e Rafael, que estavam brincando com as sombras que a luz criava na parede, rindo e se divertindo pela primeira vez em anos. Daniela, ele disse, o que você acha que podemos fazer para ajudar eles? Ela sorriu, vendo a alegria no rosto das crianças. Primeiro, vamos deixar eles serem crianças de novo. Depois, vamos descobrir quanto eles realmente conseguem ver. E os médicos? Os médicos podem esperar. Agora é hora de cuidar do que realmente importa. Devolver a infância para esses meninos. E do lado de fora, o sol brilhava forte, e pela primeira vez em 5 anos, sua luz entrava no quarto dos gêmeos Almeida. E com ela, entrava também a esperança. Marina, traz uma lanterna aqui em cima, Daniela gritou do quarto dos gêmeos na manhã seguinte. Lanterna? Pra quê? Marina respondeu do andar de baixo. Só atrás. Alexandre, que estava no escritório trabalhando, ouviu a movimentação e subiu para ver o que estava acontecendo. Encontrou Daniela sentada no chão com Samuel e Rafael, que pela primeira vez em anos pareciam animados. O que vocês estão fazendo? Ele perguntou. Testando, Daniela respondeu, pegando a lanterna que Marina trouxe. Meninos, olhem para cá. Ela ligou a lanterna e apontou para a parede. Samuel e Rafael se viraram imediatamente na direção da luz. Viram! Rafael gritou, batendo palmas. Eu vi a luz! Eu também! Samuel exclamou. É redonda e brilhante! Alexandre ficou boquiaberto. Como vocês sabem que é redonda? Porque a gente vê o formato, Samuel respondeu animado. Quando a Daniela mexe a lanterna, a luz se mexe junto. Meu Deus! Alexandre murmurou. Daniela moveu a lanterna lentamente pela parede. Os 2 meninos acompanhavam o movimento com os olhos, rindo toda vez que a luz mudava de direção. Agora eu vou fazer uns desenhos com a luz na parede, Daniela disse. Vocês me digam o que conseguem ver. Ela começou a desenhar formas simples. Círculo, quadrado, triângulo. É um círculo! Rafael gritou quando ela fez o primeiro formato. Agora é uma coisa com pontas, Samuel disse quando ela fez o triângulo. Alexandre se sentou pesadamente na cama, em choque. Eles conseguem distinguir formas. Conseguem, Daniela confirmou. E muito mais do que imaginamos. Daniela, para! Alexandre disse de repente. Para com o teste. Todos ficaram em silêncio, surpresos. Por que, senhor Alexandre? Porque se eles conseguem ver tudo isso, significa que todos os médicos mentiram para mim durante 5 anos. A raiva em sua voz fez os meninos se assustarem. Papai está bravo? Samuel perguntou, começando a chorar. Não estou bravo com vocês, filhos. Estou bravo com os médicos que mentiram. Os médicos mentiram?
Rafael perguntou confuso. Mentiram! Eles disseram que vocês eram completamente cegos, mas vocês conseguem ver. Mas papai, Samuel disse chorando, Dr. Albuquerque falou que se a gente contasse que conseguia ver alguma coisa, o senhor ia descobrir que ele não sabia tratar a gente direito. E aí o senhor ia parar de pagar para ele, Rafael completou. E aí ele ia ficar sem trabalho por causa da gente. Alexandre sentiu uma raiva que nunca havia sentido na vida. Filhos, esse médico está usando vocês para ganhar dinheiro. Como assim, papai? Ele mente sobre vocês serem cegos para eu continuar pagando o tratamento. Daniela colocou a mão no braço de Alexandre. Senhor Alexandre, se acalme. As crianças estão ficando assustadas. Ela tinha razão. Samuel e Rafael estavam se agarrando um no outro, apavorados com a gritaria. Desculpem, meninos. Papai não está bravo com vocês. Senhor Alexandre, Daniela disse, posso continuar testando o que eles conseguem ver, mas com calma? Pode. Só me avisa se descobrir mais alguma coisa que prove que esses médicos são mentirosos. Durante as 2 horas seguintes, Daniela fez testes simples com os meninos. Descobriu que eles conseguiam perceber não apenas luz e sombra, mas também movimento, formas grandes e até algumas cores em ambientes bem iluminados. Samuel, que cor é essa? Ela perguntou, mostrando um papel vermelho bem na frente da janela aberta. Vermelho, ele respondeu sem hesitar. E esta? Ela mostrou um papel azul. Azul? Rafael, quantos dedos estou mostrando? Ela perguntou, colocando a mão bem perto do rosto dele, com muita luz. 3. E agora? 5. Alexandre estava atônito. Eles conseguem ver cores, formas, números. Conseguem muito mais do que qualquer médico disse. Daniela confirmou. Senhor Alexandre, seus filhos não são cegos. Eles têm baixa visão. Qual a diferença? Baixa visão significa que, com o estímulo correto, iluminação adequada e exercícios, eles podem desenvolver muito mais a capacidade visual. Desenvolver como? Com exercícios simples. Jogos com luzes, cores, formas, coisas que qualquer mãe faz com bebê pequeno. Alexandre se levantou bruscamente. Quer dizer que se eu tivesse feito exercícios simples em casa, meus filhos estariam vendo melhor hoje? Provavelmente. E ainda podem melhorar muito. 5 anos! Alexandre gritou, socando a parede. 5 anos perdidos porque confiei em médicos mentirosos. Os meninos se assustaram novamente. Papai, a gente fez alguma coisa errada? Samuel perguntou chorando. Não, filho, vocês não fizeram nada errado. Os médicos que fizeram. Daniela se ajoelhou na frente das crianças. Meninos, escutem bem. Vocês não fizeram nada errado. Nunca. O que vocês conseguem ver é maravilhoso. A gente pode continuar vendo? Rafael perguntou. Podem e devem. E vamos fazer exercícios para vocês verem cada vez melhor. Exercícios como? Samuel perguntou animado. Brincadeiras com cores, jogos com luzes, passeios no sol. No sol? Os dois perguntaram juntos, incrédulos. No sol. Luz solar é o melhor exercício para quem tem baixa visão. Alexandre observava a transformação dos filhos. Em 2 horas com Daniela, eles haviam se tornado mais animados e esperançosos do que em 5 anos de tratamento médico. Daniela, ele disse, preciso te perguntar uma coisa. Claro. Oh, você acha que outros médicos sabiam que meus filhos tinham essa percepção visual? Acho que sim. Esse tipo de resposta a estímulos luminosos é fácil de detectar em exames. Então, eles não foram honestos sobre o diagnóstico. Não foram. Mas agora o importante é ajudar Samuel e Rafael a desenvolverem todo o potencial visual que têm. Alexandre se levantou, determinado. Marina! O que foi agora? Ela gritou do andar de baixo. Liga para meu advogado! Preciso esclarecer algumas questões sobre os diagnósticos médicos. Papai! Samuel puxou sua calça. Os médicos vão ficar chateados se descobrirem que a gente falou sobre conseguir ver um pouquinho? Filho, os médicos vão ter que explicar por que não detectaram isso antes. Mas vocês não fizeram nada errado. E a gente pode continuar falando sobre o que consegue ver? Rafael perguntou. Podem e devem. É muito importante que vocês contem tudo o que percebem. Os 2 meninos sorriram. Então a gente não precisa mais esconder? Nunca mais precisam esconder nada, filhos. Nunca mais.
Daniela observava a cena com emoção. Em 2 dias, havia presenciado a descoberta mais importante da vida daquela família. Senhor Alexandre, ela disse, posso fazer uma sugestão? Sempre pode. Antes de ir atrás dos médicos, que tal deixarmos os meninos aproveitarem alguns dias de liberdade? Deixar eles descobrirem o que conseguem ver no jardim, na casa toda? É uma boa ideia? É a melhor ideia. Eles passaram 5 anos presos. Merecem conhecer a própria casa. Meninos, Alexandre se virou para os filhos. Vocês querem conhecer a casa inteira? Queremos! Os 2 gritaram juntos. Podem sair do quarto quando quiserem. Podem ir aonde quiserem. Podem brincar com o que quiserem. Samuel começou a chorar de alegria. Papai, a gente pode ir lá fora ver o sol? Podem ver o sol, as árvores, os pássaros, tudo. E não precisa mais fingir que não vemos nada? Rafael perguntou. Nunca mais precisam fingir nada. Daniela sorriu, vendo a felicidade no rosto das crianças. Mas sabia que ainda havia muito trabalho pela frente. 5 anos de desenvolvimento perdido não se recuperavam em alguns dias. Senhor Alexandre, ela disse, posso ficar responsável pelos exercícios visuais dos meninos? Pode. Mas Daniela, você não tem formação médica. Não preciso. Tenho algo melhor. Bom senso. E experiência com crianças que não foram influenciadas por teorias médicas complicadas. O que você pretende fazer? Exercícios simples. Brincar com cores, luzes, formas. Deixar eles explorarem o mundo aos poucos, no ritmo deles. Alexandre assentiu. E quanto aos médicos? Deixa os médicos para depois. Agora o importante é recuperar a infância desses meninos. Samuel puxou a mão de Daniela. Daniela, você vai ensinar a gente a ver melhor? Ou ensinar vocês a usarem o que já conseguem ver? E talvez vocês consigam ver cada vez mais coisas. Ah, como outras crianças? Rafael perguntou esperançoso. Vamos descobrir juntos. Naquela tarde, Samuel e Rafael desceram para a sala pela primeira vez em meses. Desceram as escadas segurando na mão de Daniela, maravilhados com cada sombra, cada reflexo de luz, cada forma nova que conseguiam perceber melhor. Papai! Samuel gritou da sala. Eu vejo a mesa grande e eu vejo a escada, Rafael completou. Alexandre observava da porta, emocionado. Em um dia, Daniela havia devolvido a vida para seus filhos. Mas ele sabia que a guerra contra os médicos mentirosos estava apenas começando. Uma semana depois da descoberta, Dr. Albuquerque chegou para sua consulta domiciliar mensal como sempre fazia. Mas desta vez, Alexandre estava esperando. Doutor, que bom que chegou, Alexandre disse, abrindo a porta com um sorriso falso. Preciso mostrar uma coisa interessante. Dr. Albuquerque entrou com sua maleta de couro cara, exalando aquela arrogância de médico acostumado a famílias desesperadas. Como estão Samuel e Rafael hoje? Estão ótimos. Na verdade, estão melhores do que em 5 anos. Como assim melhores? Senhor Alexandre, crianças com cegueira cortical não apresentam melhoras espontâneas. Espontâneas não, mas quando recebem estímulo adequado, apresentam sim. Dr. Albuquerque franziu a testa. Estímulo adequado? Senhor, espero que não tenha exposto as crianças a procedimentos não autorizados. Venha ver, Alexandre disse subindo as escadas. No quarto dos gêmeos, Daniela estava brincando com os meninos usando uma lanterna colorida. Samuel e Rafael riam, acompanhando os movimentos da luz pela parede, tentando tocar nas formas que ela projetava. O que está acontecendo aqui? Dr. Albuquerque perguntou, visivelmente incomodado. Meus filhos estão brincando, doutor. Primeira vez em meses que saem da cama voluntariamente. Senhor Alexandre, crianças com cegueira total não devem ser expostas a estímulos luminosos desnecessários. Isso pode causar confusão neurológica. Confusão? Daniela se levantou, encarando o médico. Doutor, essas crianças estão respondendo perfeitamente aos estímulos. Pela primeira vez em anos, estão felizes. Quem é a senhora e qual sua formação médica? Daniela Alves. E não tenho formação médica. Tenho bom senso. Bom senso não qualifica ninguém para tratar casos neurológicos complexos. Tratar? Doutor, eu só estou brincando com elas. E descobri em 1 semana o que o senhor não descobriu em 5 anos.
Dr. Albuquerque se ajeitou, claramente desconfortável. E o que exatamente a senhora acha que descobriu? Que essas crianças conseguem ver? Isso é impossível. Os exames neurológicos mostram claramente a ausência de processamento visual. É mesmo? Samuel, mostra para o doutor o que você consegue fazer. Samuel pegou a lanterna que estava no chão e apontou para a parede. Olha, Dr. Albuquerque, eu consigo ver a luz se mexendo e posso fazer desenhos. O menino começou a mover a lanterna, desenhando círculos e linhas na parede. Doutor, Albuquerque ficou pálido. Isso é apenas reflexo motor involuntário. Reflexo? Daniela riu. Rafael, conta para o doutor que cores você identificou ontem no jardim. Eu vi verde das plantas, azul do céu e amarelo das flores do canteiro. Rafael disse orgulhoso. E vi vermelho da casa do vizinho. E consegue me dizer que roupa estou usando hoje? Daniela perguntou. Blusa azul e calça preta. Rafael respondeu sem hesitar. Dr. Albuquerque começou a suar visivelmente. Senhor Alexandre, essas são fantasias infantis. Crianças cegas frequentemente inventam que conseguem ver cores. Inventam? Alexandre se aproximou do médico com cara de poucos amigos. Doutor, meus filhos acabaram de identificar cores específicas de objetos reais. Isso é invenção? É sugestionamento? Alguém está induzindo respostas falsas nelas através de técnicas inadequadas? Técnicas inadequadas como usar uma lanterna? Sem supervisão médica adequada, isso pode prejudicar o desenvolvimento neurológico. Daniela deu um passo à frente. Doutor, prejudicar como? Fazendo elas ficarem felizes pela primeira vez em anos? Felicidade temporária baseada em falsas esperanças é cruel com as famílias. Falsas esperanças? Alexandre explodiu. Doutor, meus filhos estão vendo. Está aqui na minha frente. Como isso é falsa esperança? Por que vai criar expectativas irreais sobre recuperação total? Quem falou em recuperação total? Eu só quero que meus filhos usem a visão que têm. Dr. Albuquerque abriu a maleta nervosamente. Senhor Alexandre, sugiro fortemente que interrompamos esses experimentos. Podem causar regressão no quadro. Regressão? Eles melhoraram mais em uma semana do que em 5 anos com o senhor. Melhoraram na percepção subjetiva, mas objetivamente... Objetivamente o quê? Samuel, quantos dedos o Dr. Albuquerque está mostrando? Dr. Albuquerque levantou a mão involuntariamente. 3. Samuel respondeu imediatamente. Rafael, o doutor está perto da porta ou perto da janela? Perto da porta, e está nervoso. Dr. Albuquerque baixou a mão rapidamente, claramente em pânico. Como eles fizeram isso? Ele murmurou. Fizeram porque conseguem ver, Alexandre gritou. Coisa que qualquer médico competente teria percebido. Isso é impossível. Os laudos que eu assinei mostram claramente... Os laudos que o senhor assinou estão errados, ou o senhor mentiu neles? Dr. Albuquerque ficou em silêncio, suando ainda mais. Daniela se aproximou dele. Doutor, posso fazer uma pergunta? O quê? Em 5 anos atendendo essas crianças, o senhor nunca testou se elas conseguiam perceber luz forte? Testei, mas elas sempre negavam ver qualquer coisa. E o senhor acreditou em crianças de 2, 3, 4 anos negando estímulos visuais óbvios? Elas eram muito pequenas para mentir sobre algo assim. Eram pequenas demais para mentir, Daniela concordou. Mas não eram pequenas demais para serem orientadas sobre o que dizer? Dr. Albuquerque engoliu em seco. Não entendo o que está insinuando. Estou insinuando que alguém ensinou essas crianças a negarem qualquer percepção visual durante os exames. Isso é uma acusação muito séria. É uma observação. Samuel, o doutor. Albuquerque já te disse alguma vez para não falar sobre conseguir ver luz? O menino olhou para o pai, buscando encorajamento. Pode falar, filho, Alexandre disse. Ele sempre dizia que se eu falasse que conseguia ver alguma coisa, ia confundir o diagnóstico. Samuel respondeu. E que diagnóstico confuso era ruim para o papai? Por que era ruim para o papai? Daniela perguntou. Porque aí o papai ia gastar dinheiro com tratamento errado, Rafael completou. E Dr. Albuquerque disse que papai rico não gosta de gastar dinheiro à toa. Dr. Albuquerque estava cada vez mais pálido.
As crianças mal interpretaram minhas orientações. Mal interpretaram? Alexandre se aproximou do médico. Doutor, meus filhos de 5 anos entenderam perfeitamente. O senhor orientou eles a mentirem sobre a própria visão. Eu orientei eles a serem precisos nos relatos. Precisos como? Negando que conseguem ver quando conseguem? Senhor Alexandre, acho melhor adiarmos esta discussão. Dr. Albuquerque se dirigiu para a porta, mas Alexandre bloqueou a passagem. Doutor, antes de ir embora, quero esclarecer uma dúvida. Que dúvida? Quantos outros médicos sabiam que meus filhos não eram completamente cegos? Eu não posso falar por outros profissionais. Não pode ou não quer? Porque se descobrir que foi um esquema combinado, não foi esquema nenhum. Foi apenas cautela diagnóstica. Cautela diagnóstica que me custou 3 milhões de reais e 5 anos da infância dos meus filhos. Doutor, Albuquerque tentou passar por Alexandre. Senhor, preciso ir embora. Vou revisar o caso e... Não vai revisar nada, porque não quero mais ver o senhor perto da minha família. Senhor Alexandre, isso é um erro. Interromper tratamento estabelecido pode causar... Pode causar o quê? Meus filhos ficarem mais felizes? Conseguirem ver melhor? Pode causar falsas expectativas que levarão à frustração. Daniela interrompeu. Doutor, frustração é o que essas crianças sentiram durante 5 anos achando que eram completamente inúteis. Agora elas estão descobrindo que conseguem fazer coisas normais. Normais dentro das limitações delas. Dr. Albuquerque tentou argumentar. Que limitações, doutor? Porque até agora eles me surpreenderam em cada teste. Dr. Albuquerque fechou a maleta definitivamente. Senhor Alexandre, quando essa euforia passar e a realidade se impor, estarei disponível para retomar o tratamento adequado. A realidade, doutor, é que o senhor mentiu para minha família durante 5 anos. E agora vou descobrir por quê. Depois que o médico saiu, Alexandre ficou na sala com Daniela, ainda processando tudo. Daniela, ele estava claramente mentindo, não estava? Estava. E estava com medo que descobríssemos algo mais. Mas o quê? Não sei ainda. Mas a reação dele quando os meninos demonstraram que conseguem ver foi de pânico puro. Alexandre se sentou no sofá. O que fazemos agora? Agora vamos atrás de um médico de verdade. Alguém que nunca ouviu falar do caso, que possa dar uma opinião imparcial. E se confirmar que eles realmente podem ver muito mais? Então vamos trabalhar para desenvolver ao máximo a capacidade visual deles. E os médicos que mentiram? Daniela sorriu. Aí, senhor Alexandre, vamos fazer eles pagarem por cada ano roubado da infância dessas crianças. Samuel desceu correndo da escada. Papai! Daniela! Venham ver! O que foi, filho? Rafael descobriu que consegue ver as cores dos brinquedos. Subiram correndo. Rafael estava no quarto, organizando brinquedos por cor no chão, com a maior concentração. Olha, papai! Os carrinhos vermelhos ficam aqui, os azuis aqui e os amarelos aqui. Alexandre se ajoelhou ao lado do filho, emocionado. Rafael, você consegue ver tudo isso? Consigo quando tem bastante luz e quando me concentro bem. Senhor Alexandre, Daniela disse baixinho. Em 5 anos algum médico testou se eles conseguiam organizar objetos por cor? Nunca. Sempre disseram que era impossível. Então eles nunca realmente examinaram essas crianças adequadamente. Alexandre abraçou os 2 filhos, que estavam radiantes com suas descobertas. Filhos, amanhã vamos visitar uma médica nova. Uma médica que vai ficar feliz em ver tudo o que vocês conseguem fazer. Ela não vai ficar brava se a gente conseguir ver cores? Samuel perguntou. Vai ficar orgulhosa, muito orgulhosa. Naquela noite, pela primeira vez em 5 anos, Samuel e Rafael jantaram na sala de jantar, contando animadamente sobre todas as coisas que haviam descoberto conseguir ver durante o dia. E Alexandre, observando Daniela interagir com carinho com seus filhos, sentiu o coração bater diferente. Ela não havia apenas descoberto que os meninos conseguiam ver. Ela havia devolvido a vida para toda a família. 2 dias depois de dispensar Dr. Albuquerque, Alexandre estava no consultório de doutora Lúcia Soares, no Hospital das Clínicas, com Samuel e Rafael ao lado. A médica, uma mulher de 50 anos com cabelos grisalhos e expressão gentil, observava os meninos com atenção. Senhor Alexandre, Dr. Henrique me contou sobre a situação. Posso ver os exames anteriores?
Alexandre entregou uma pasta grossa com 5 anos de laudos médicos. Doutora, quero uma opinião completamente independente. É exatamente isso que vou dar, ela disse, começando a folhear os documentos. Conforme lia, sua expressão ficava mais intrigada. Senhor Alexandre, posso fazer algumas perguntas sobre o comportamento dos meninos em casa? Pode. Eles demonstram alguma reação a mudanças de iluminação? Demonstram. Há uma semana descobrimos que eles ficam mais animados quando há muita luz no ambiente. E conseguem se locomover pela casa sem bater em móveis? Conseguem, desde que conheçam o ambiente. Doutora Lúcia anotou algo no prontuário. E respondem quando são chamados à distância? Respondem. E conseguem identificar quem está chamando. E, meninos! Ela se dirigiu a Samuel e Rafael. Vocês podem se sentar aqui na frente para eu examiná-los? Os dois se aproximaram, muito mais tranquilos do que nas consultas anteriores. Não tenham medo, doutora Lúcia disse suavemente. Vou apenas verificar como estão os olhos de vocês. Ela começou com testes básicos de luz. Acendeu uma lanterna pequena e observou a reação das pupilas dos meninos. Interessante, murmurou. As pupilas respondem normalmente à luz. É bom sinal? Alexandre perguntou. É ótimo sinal. Significa que a estrutura básica dos olhos funciona. Ela continuou com testes mais complexos. Colocou cartas coloridas em diferentes distâncias e pediu para os meninos identificarem. Samuel, que cor é esta carta? Vermelha. E esta, Rafael? Azul. E conseguem ver quantas cartas estou segurando? 2. Os dois responderam juntos. Doutora Lúcia se afastou alguns metros. E agora conseguem ver o que estou fazendo? A senhora está mexendo a mão, Samuel disse. E está sorrindo, Rafael completou. A médica voltou a se sentar com uma expressão séria. Senhor Alexandre, preciso ser direta com o senhor. Por favor. Seus filhos não são cegos. O silêncio no consultório foi total. Como assim não são cegos? Eles têm baixa visão moderada. Com os estímulos adequados, podem desenvolver capacidade visual muito próxima do normal. Alexandre sentiu as pernas ficarem bambas. Doutora, mas todos os médicos anteriores disseram... Todos os médicos anteriores estavam errados. Ou mentiram deliberadamente. Por que mentiriam? Doutora Lúcia mostrou os laudos anteriores. Porque estes exames aqui, de tomografia e ressonância, mostram claramente que o córtex visual deles funciona. Qualquer oftalmologista competente veria isso. E por que eles não viram? Essa é uma pergunta que eles terão que responder. Alexandre se levantou, tremendo de raiva. Doutora, quer dizer que meus filhos poderiam estar vendo normalmente há anos? Com o tratamento correto, estímulos adequados e exercícios visuais, sim, provavelmente estariam com 70% a 80% da visão normal. 5 anos! Alexandre gritou, socando a mesa. 5 anos perdidos. Samuel e Rafael se assustaram com o grito do pai. Papai está bravo com a gente? Samuel perguntou. Não, filho. Papai está bravo com os médicos mentirosos. Doutora Lúcia se ajoelhou na frente dos meninos. Meninos, escutem bem. Vocês não fizeram nada errado. Os médicos que não fizeram o trabalho direito. A gente pode ficar melhor? Rafael perguntou. Muito melhor. Com exercícios, vocês vão conseguir ver cada vez mais coisas. Mesmo? Vamos conseguir ver igual outras crianças? Vão conseguir ver quase igual outras crianças. E o mais importante, vão poder brincar, correr, ir à escola, ter amigos. Os olhos dos meninos brilharam de esperança. Ir à escola? Samuel gritou. Claro! Por que não poderiam ir à escola? Porque Dr. Albuquerque sempre dizia que criança cega não consegue acompanhar escola normal. Doutora Lúcia ficou indignada. Esse médico disse isso? Disse, Rafael confirmou. Falou que a gente ia ter que estudar em casa para sempre. Mentira! Crianças com baixa visão frequentam escolas normais sem problema nenhum. Alexandre estava furioso. Doutora, esse Dr. Albuquerque convenceu meus filhos de que eram inválidos. Não apenas convenceu. Pelos relatos que estou ouvindo, ele sistematicamente desencorajou qualquer desenvolvimento da capacidade visual delas. Como assim? Orientando elas a negarem estímulos visuais, mantendo o ambiente sempre escuro, evitando exercícios que poderiam melhorar a visão.
Por quê? Porque criança que melhora não precisa mais de tratamento caro. A frase caiu no consultório como uma bomba. Doutora, o que a senhora está sugerindo? Estou sugerindo que houve interesse financeiro em manter suas crianças dependentes de acompanhamento médico constante. Alexandre fechou os punhos. Eles usaram meus filhos como fonte de renda. É a única explicação para diagnósticos tão errados durante tanto tempo. E agora? O que fazemos? Primeiro, começamos imediatamente exercícios de desenvolvimento visual. Segundo, reportamos o caso ao Conselho Regional de Medicina. E quanto tempo para eles se recuperarem? Com dedicação, em 6 meses estarão brincando como crianças normais. Em 1 ano, praticamente independentes. Samuel puxou a manga de doutora Lúcia. Doutora, a gente vai conseguir jogar bola? Vão conseguir jogar bola, andar de bicicleta, nadar. Andar de bicicleta? Rafael gritou de alegria. Claro! Com a visão que vocês têm, podem fazer quase tudo. Os meninos se abraçaram chorando de felicidade. Doutora, Alexandre disse, como posso agradecer? Fazendo esses meninos recuperarem os anos perdidos e processando os médicos que roubaram a infância deles. Pode ter certeza que vou fazer isso. Senhor Alexandre, posso dar uma sugestão? Claro. Contrate a senhora Daniela como terapeuta visual das crianças. Ela tem instinto natural para isso. Alexandre olhou para Daniela, que estava brincando com os meninos no canto do consultório. Daniela, ele chamou, aceita ser oficialmente responsável pelo desenvolvimento visual de Samuel e Rafael? Aceito, mas com uma condição. Qual? Quero estudar. Quero aprender técnicas profissionais para ajudar eles da melhor forma possível. Doutora Lúcia sorriu. Posso indicar cursos excelentes de estimulação visual infantil. Doutora, Alexandre disse, há quanto tempo a senhora trabalha com baixa visão em crianças? 20 anos. E nunca vi um caso onde o diagnóstico tenha sido tão propositalmente equivocado. Propositalmente? Senhor Alexandre, os exames dos seus filhos são claríssimos. Qualquer residente do 1º ano veria que eles têm baixa visão, não cegueira total. Então todos os médicos anteriores, todos sabiam a verdade e escolheram mentir. Alexandre se levantou determinado. Doutora, preciso dos nomes de todos os médicos que assinaram laudos falsos. Dr. Roberto Albuquerque, Dr. Martinez, Dr. Fernanda Silva, Dr. Santos, Dra. Carvalho e Dr. Ribeiro. 6 médicos diferentes. 6 médicos que transformaram suas crianças em fonte de renda permanente. E quantas outras famílias podem estar passando pelo mesmo? Pelo padrão do esquema, provavelmente dezenas. Alexandre memorizou cada nome. Cada médico que havia roubado anos preciosos da vida dos seus filhos ia pagar caro por isso. Meninos, doutora. Lúcia chamou Samuel e Rafael. Querem fazer um último teste? Queremos! Ela levou os 2 até a janela do consultório, que dava vista para um parque. O que vocês conseguem ver lá fora? Árvores verdes, Samuel disse animado. Crianças brincando, Rafael completou. E carros se mexendo na rua. Os 2 falaram juntos. Perfeito. Vocês conseguem ver tudo isso porque têm olhos que funcionam. Só precisam de exercícios para ver cada vez melhor. Alexandre observava os filhos com emoção. Uma semana antes eles viviam como prisioneiros. Agora descobriam que podiam ver o mundo. Doutora, ele disse, como posso agradecer por nos devolver a esperança? Fazendo essas crianças viverem a infância que merecem e expondo os médicos que quase destruíram a vida delas. Saíram do hospital com uma mistura de alívio e determinação. No carro, Samuel fez uma pergunta que mexeu com Alexandre. Papai, agora que a gente pode ver, o senhor vai gostar mais da gente? Alexandre parou o carro no acostamento e se virou para os filhos. Filhos, escutem bem. Papai sempre amou vocês do mesmo jeito. Se vocês fossem cegos, se vocês enxergassem perfeitamente, se vocês fossem diferentes de qualquer forma, o amor do papai seria sempre o mesmo. Mesmo? Rafael perguntou. Mesmo. E agora vamos fazer vocês recuperarem tudo o que perderam. Daniela observava a cena emocionada. Em 2 semanas, havia presenciado a transformação completa de uma família destruída pela mentira médica. Senhor Alexandre, ela disse baixinho, posso falar uma coisa? Sempre pode.
Vendo o Senhor com seus filhos agora, vendo como os ama, me faz lembrar por que escolhi trabalhar com famílias. Alexandre a olhou com atenção. Por que escolheu? Porque acredito que toda criança merece ser amada e cuidada direito. E toda família merece a chance de ser feliz. E você nos deu essa chance. Tá, nós demos essa chance para nós mesmos. Eu só mostrei o caminho. Naquela tarde, chegaram em casa com uma energia completamente nova. Samuel e Rafael correram para o jardim, maravilhados com cada detalhe que conseguiam perceber sob a luz do sol. Daniela, Samuel gritou. Vem ver como as flores são coloridas. E os passarinhos? Rafael completou. Eles voam rapidinho. Alexandre ficou na varanda, observando os filhos brincarem livremente pela primeira vez em anos. E observando Daniela cuidar deles com um carinho que ia muito além do profissional. Marina, ele chamou a irmã. Preciso te contar uma coisa. O quê? Acho que estou me apaixonando pela Daniela. Marina sorriu. Já era hora, Alexandre. Ela salvou esta família. Mas não quero que ela ache que é por gratidão. Não é gratidão. É porque ela é uma mulher incrível que ama seus filhos. E se ela não corresponder? Só há uma forma de descobrir. Alexandre olhou novamente para Daniela brincando com Samuel e Rafael no jardim. Ela havia devolvido não apenas a visão parcial para seus filhos, mas também a felicidade para toda a família. E pela primeira vez em anos, Alexandre sentia que tinha uma família completa novamente. 6 meses depois, Alexandre estava na varanda da mansão observando Samuel e Rafael brincarem no jardim com outras crianças da vizinhança. Os meninos corriam, jogavam bola e riam alto, usando seus óculos especiais para baixa visão com naturalidade. Papai! Samuel gritou. Olha que gol bonito eu fiz. Vi, filho. Perfeito. Rafael veio correndo também. Papai, o Lucas disse que amanhã vai trazer a bicicleta dele para eu aprender a andar. Que legal. Vocês estão vendo que podem fazer tudo o que as outras crianças fazem. Daniela se aproximou trazendo suco para as crianças. Nos últimos meses, ela havia se especializado em terapia visual infantil e se tornado oficialmente a responsável pelo desenvolvimento dos meninos. Como foi a sessão de terapia hoje? Alexandre perguntou. Incrível. Eles conseguiram ler as primeiras palavras em letras grandes. Mesmo? Samuel leu bola e Rafael leu casa. Doutora Lúcia disse que o progresso deles está acima da média. Alexandre sorriu, emocionado. E a escola? Já decidiram se vão aceitar eles? Decidiram. O Colégio Santa Maria disse que ficou impressionado com o desenvolvimento deles. Vão começar na turma normal em março. Turma normal? Turma normal com algumas adaptações simples. Lugar na frente, material em letras maiores, mais tempo para algumas atividades. Samuel correu até eles. Papai, é verdade que a gente vai estudar com outras crianças? É verdade, filho. E a gente vai conseguir acompanhar? Vão conseguir tudo. Vocês são inteligentes, corajosos e agora estão vendo cada vez melhor. Rafael se juntou ao grupo. Daniela, obrigado por ensinar a gente a ver. Vocês sempre conseguiam ver, meu amor. Eu só ensinei vocês a acreditarem nisso. Naquela noite, depois que os meninos dormiram, Alexandre e Daniela ficaram na sala conversando sobre os progressos do dia. Daniela, ele disse, posso te contar uma coisa? Sempre pode. Nos últimos meses, observando você cuidar dos meus filhos, vendo sua dedicação, seu carinho, eu me apaixonei. Daniela sorriu corando. Alexandre, eu também sinto algo especial por você. Mesmo? Como não ia sentir? Você é um pai incrível que lutou pelos filhos quando descobriu a verdade. E você é a mulher que salvou minha família. Alexandre se aproximou e segurou a mão dela. Daniela, você quer construir uma vida conosco? Ser mãe de Samuel e Rafael oficialmente? Alexandre, você tem certeza? Nunca tive tanta certeza de nada na vida. Então sim, quero muito ser mãe deles. 1 ano depois, Alexandre e Daniela se casaram numa cerimônia simples no jardim da mansão. Samuel e Rafael foram os pajens, caminhando perfeitamente pela grama, sem tropeçar, guiando os padrinhos até o altar improvisado. Eu declaro vocês marido e mulher, disse o juiz de paz. Quando Alexandre beijou Daniela, Samuel gritou. Agora a Daniela é nossa mãe de verdade. Sempre foi. Alexandre respondeu.
abraçando a família completa. 2 anos depois da descoberta, haviam fundado o Instituto Almeida de Desenvolvimento Visual, uma organização que oferecia diagnósticos gratuitos para famílias com crianças com deficiência visual. Alexandre, Daniela disse numa manhã, entrando no escritório do instituto. Chegou mais uma família desesperada. Qual a história desta vez? Menina de 6 anos, diagnosticada com cegueira total desde bebê. Pais gastaram 2 milhões em tratamentos. Criança não melhora nada. Sintomas familiares? Idênticos. Criança com medo de sair do quarto, pais desesperados, médicos cobrando fortunas sem resultado. Alexandre balançou a cabeça. Quantas famílias já atendemos este ano? 120. E em 90% dos casos, descobrimos que o diagnóstico estava exagerado ou completamente errado. 90%. Alexandre, o esquema que descobrimos não era isolado, era sistemático. Dezenas de médicos em várias cidades usando a mesma estratégia. A porta do escritório se abriu e Samuel entrou, agora com 12 anos, carregando uma mochila escolar. Pai, mãe Daniela, chegaram os resultados da prova. Que resultados? Alexandre perguntou. Da prova de redação sobre superação. Eu ganhei o 1º lugar da escola. Que orgulho! Daniela exclamou, abraçando o filho. Sobre o que você escreveu? Sobre nossa história. Sobre como uma faxineira corajosa salvou 2 meninos que achavam que eram cegos. Rafael entrou correndo atrás do irmão. E eu ganhei 1º lugar em matemática. Os 2 primeiros lugares no mesmo dia. Alexandre disse orgulhoso. Pai, Rafael disse. A professora quer convidar vocês para dar uma palestra na escola sobre superação e família. Palestra sobre o quê? Sobre como vocês não desistiram da gente. E sobre como o amor de família pode vencer qualquer obstáculo. Daniela se emocionou. Claro que vamos dar a palestra. E podemos contar sobre o instituto também? Samuel perguntou. Podem. Talvez algum pai na plateia precise saber que existe esperança quando os médicos dizem que não há. Naquela tarde, Alexandre estava revisando os relatórios do instituto quando seu advogado, Dr. Mendes, ligou. Alexandre, tenho novidades sobre os médicos presos. Que novidades? Dr. Albuquerque e os outros finalmente confessaram tudo. O esquema era ainda maior do que imaginávamos. Maior como? Eram 143 famílias sendo enganadas. O prejuízo total chegou a 400 milhões de reais. 400 milhões? E não era só cegueira infantil. Eles faziam a mesma coisa com autismo, síndrome de Down, paralisia cerebral, qualquer deficiência que gerasse dependência médica permanente. Alexandre sentiu náusea. Quantas crianças foram prejudicadas? Mais de 300 crianças tiveram desenvolvimento atrasado ou bloqueado por diagnósticos propositalmente exagerados. Meu Deus! A boa notícia é que todas as famílias vão receber indenizações milionárias. E os médicos vão ficar presos por décadas. E as crianças? Elas vão se recuperar? A maioria já está se recuperando. O instituto de vocês virou referência nacional. Famílias do país inteiro estão procurando ajuda. Quando Alexandre desligou, Daniela entrou no escritório. Quem era? Dr. Mendes. O esquema dos médicos era ainda maior. Mais de 300 crianças prejudicadas. Daniela se sentou pesadamente. 300 famílias vivendo o que nós vivemos. Mas que agora tem esperança. Por causa do instituto que criamos. Por causa da coragem que você teve de questionar os médicos. E da sua sabedoria para ver o que eles não viam. Samuel e Rafael entraram no escritório correndo. Pai, mãe Daniela, Samuel disse animado. A diretora da escola quer que a gente conte nossa história para os alunos do ensino médio. Para inspirar outros jovens a nunca desistirem dos sonhos, Rafael completou. E vocês querem contar a história? Queremos! Porque nossa história prova que sempre existe esperança, mesmo quando todo mundo diz que não existe. E que às vezes as pessoas mais simples são as que fazem as maiores diferenças, Samuel acrescentou, olhando para Daniela com carinho. Daniela se emocionou. Vocês dois vão inspirar muitos jovens. Vamos inspirar porque vocês nos inspiraram primeiro, Rafael disse. Nos ensinaram que família é sobre lutar juntos, não sobre desistir separados. 5 anos depois, Samuel e Rafael estavam se formando no ensino médio como os melhores alunos da turma.
Na cerimônia de formatura, foram convidados para fazer o discurso de despedida. Colegas, Samuel começou no microfone. Nossa história começou de forma difícil. Por 5 anos acreditamos que éramos completamente cegos. Vivíamos com medo, sem esperança, achando que nunca seríamos normais. Rafael continuou. Até que uma mulher especial entrou na nossa casa. Não era médica, não era especialista. Era apenas uma faxineira com um coração enorme. Ela nos ensinou que não importa o que outros dizem sobre nós. Importa o que nós acreditamos sobre nós mesmos. Samuel voltou ao microfone. Hoje, conseguimos ver quase tudo. Estudamos, praticamos esportes, temos amigos, temos sonhos. E nosso maior sonho é nos tornarmos advogados para ajudar outras crianças que estão passando pelo que passamos. Para que nenhuma família perca anos preciosos acreditando em mentiras. Para que toda criança tenha a chance de descobrir seu verdadeiro potencial. A plateia estava emocionada. Alexandre e Daniela choravam de orgulho. Queremos agradecer ao nosso pai, que nunca desistiu de procurar respostas. E à nossa mãe Daniela, que nos ensinou que todo mundo merece uma chance de brilhar. E queremos dizer para todos os jovens aqui, não importa que obstáculos vocês enfrentem, sempre existe uma forma de superá-los. Sempre existe alguém disposto a ajudar. Sempre existe esperança. A plateia se levantou em aplausos. Alexandre abraçou Daniela emocionado. Eles cresceram tão bem, ela sussurrou. Cresceram porque tiveram uma mãe que acreditou neles desde o primeiro dia. E um pai que foi corajoso o suficiente para questionar autoridades. Quase 2 décadas depois da descoberta inicial, Samuel e Rafael se formaram em Direito pela USP, especializados em direitos de pessoas com deficiência. Seu primeiro caso como advogados foi representar uma família cujo filho autista estava sendo mantido com um diagnóstico exagerado por médicos gananciosos. A história se repete, Samuel disse para Rafael durante o julgamento. Mas agora nós sabemos como parar, Rafael respondeu. O caso ganhou repercussão nacional. Durante o julgamento, quando questionados sobre sua motivação para defender famílias vulneráveis, os 2 irmãos sempre contavam a mesma história. Tudo começou quando nosso pai, desesperado com diagnósticos que não faziam sentido, contratou uma faxineira comum para observar nosso comportamento. Daniela Alves não tinha formação médica, mas tinha algo mais importante. Ela acreditou que 2 crianças mereciam mais do que uma vida limitada por mentiras. Ela usou métodos simples, lanternas, papéis coloridos, brincadeiras no sol, para descobrir que conseguíamos ver parcialmente. E com paciência e amor, nos ajudou a desenvolver essa visão até conseguirmos ver quase tudo. Hoje defendemos famílias porque sabemos que toda criança merece ter seus verdadeiros limites testados, não aceitos baseados apenas na palavra de autoridades. A história da família Almeida se tornou exemplo internacional de como amor, determinação e a coragem de questionar autoridades podem transformar tragédias em vitórias. O Instituto Almeida já havia ajudado mais de 1000 famílias a descobrirem diagnósticos incorretos, recuperando dezenas de milhões de reais em indenizações e, mais importante, devolvendo esperança para pais desesperados em todo o país. Alexandre, Daniela disse numa manhã, 15 anos depois de chegarem à mansão como faxineira. Você se arrepende de alguma coisa? De ter demorado 5 anos para questionar os médicos, ele respondeu. E você? De não ter chegado aqui antes. Alexandre a abraçou. Chegou na hora certa. Sempre chega na hora certa. Por quê? Porque Deus sabia que Samuel e Rafael precisavam não apenas de alguém que os ajudasse a ver o mundo. Precisavam de alguém que os ensinasse que mereciam ver o mundo. Samuel e Rafael, agora adultos de 20 anos, continuavam morando perto dos pais. Toda sexta-feira se reuniam para jantar em família, contando sobre os casos que estavam defendendo, as famílias que estavam ajudando. Pai, Samuel disse num desses jantares, você sabia que já ajudamos mais de 200 crianças a provarem que seus diagnósticos estavam errados? 200 crianças que estavam sendo enganadas como vocês foram? Exatamente. E todas com a mesma história. Médicos dizendo que não havia esperança quando havia muita esperança. Rafael acrescentou. A diferença é que agora essas famílias têm para onde correr. Tem o instituto, tem vocês, tem a nossa experiência. E tem a certeza de que vale a pena lutar.
Daniela completou. Mãe Daniela, Samuel disse, posso te perguntar uma coisa? Sempre pode, meu amor. Você se arrepende de ter deixado sua vida antiga para cuidar da gente? Daniela sorriu, com lágrimas nos olhos. Samuel, cuidar de vocês não foi sacrifício. Foi o maior presente da minha vida. Mesmo? Mas você podia ter tido sua própria família. Eu tenho minha própria família. Vocês são minha família. Escolhida, construída com amor e mais verdadeira que qualquer outra coisa. Rafael se levantou e abraçou Daniela. A gente te ama muito, mãe. E eu amo vocês mais que tudo no mundo. Alexandre observava a cena, emocionado. Sua família, construída não pelo sangue, mas pelo amor e pela luta comum. Sabem o que mais me orgulha em vocês? Ele disse. O quê? Os três perguntaram juntos. Que vocês transformaram uma injustiça em propósito. Usaram a dor para ajudar outras pessoas. Aprendemos com o Senhor, Samuel disse. O Senhor nunca desistiu da gente. E com a mãe Daniela, Rafael completou. Ela nos ensinou que toda criança merece acreditar em si mesma. E que às vezes as maiores verdades são descobertas pelas pessoas mais simples, Daniela acrescentou. 2 anos depois, Samuel e Rafael ingressaram na Faculdade de Direito da USP com bolsa integral por mérito acadêmico. Na cerimônia de boas-vindas aos calouros, foram convidados para contar sua história de superação. Calouros, Samuel disse no auditório lotado. Queremos contar para vocês como chegamos até aqui. Nossa história começa com uma mentira médica que quase destruiu nossa infância. Rafael continuou. Durante 5 anos, médicos nos convenceram de que éramos completamente cegos. Vivíamos com medo, sem esperança, achando que nunca seríamos úteis para nada. Até que uma faxineira de 42 anos entrou na nossa casa e fez algo que médicos milionários não fizeram. Acreditou em nós. Samuel voltou ao microfone. Daniela Alves usou uma lanterna simples para descobrir que conseguíamos ver luz e sombras. E com exercícios básicos, nos ajudou a desenvolver nossa visão até conseguirmos ver quase normalmente. Hoje, enxergamos cerca de 80% do que uma pessoa normal vê. Dirigimos, estudamos, praticamos esportes. E escolhemos cursar direito porque queremos defender outras famílias que estão sendo enganadas por profissionais desonestos. Nossa história prova que diagnósticos não definem destinos, que toda criança merece ter seu potencial verdadeiro descoberto, e que às vezes as maiores transformações começam com as pessoas mais improváveis. Rafael concluiu. Se uma faxineira sem formação médica conseguiu em 1 semana descobrir o que especialistas não descobriram em 5 anos, imaginem o que vocês, futuros advogados, podem descobrir questionando autoridades e lutando pela justiça. A plateia explodiu em aplausos. Alexandre e Daniela, na primeira fila, choravam de orgulho. 5 anos depois, Samuel e Rafael se formaram como os melhores alunos da turma de Direito. Durante a cerimônia de formatura, o reitor da USP fez questão de mencionar sua história. Samuel e Rafael Almeida representam o que há de melhor na advocacia brasileira. Jovens que transformaram experiências pessoais difíceis em missão de vida para ajudar outros. Após a formatura, abriram seu próprio escritório. Almeida em Almeida Advocacia, especialistas em direitos de pessoas com deficiência. Seu primeiro grande caso foi processar uma rede de clínicas que mantinha crianças autistas com diagnósticos exagerados para vender tratamentos desnecessários. É exatamente o que aconteceu conosco, Samuel disse para Rafael enquanto preparavam a defesa. Mas desta vez, somos nós que vamos parar os criminosos. O caso ganhou repercussão internacional. Jornais do mundo inteiro noticiaram a história dos gêmeos advogados que lutam contra fraudes médicas porque foram vítimas na infância. Durante o julgamento, quando perguntados sobre sua motivação, Samuel respondeu: Senhor juiz, tudo o que somos hoje começou quando uma mulher simples ousou questionar autoridades médicas. Nossa mãe Daniela nos ensinou que toda criança merece ter seu verdadeiro potencial descoberto. E nosso pai nos ensinou que vale a pena lutar contra injustiças, mesmo quando todo mundo diz que você está errado. Rafael completou. Hoje, usamos essa lição para defender outras famílias, porque acreditamos que nenhuma criança deve ter seus sonhos limitados por mentiras. O escritório cresceu rapidamente. Em 5 anos,
Samuel e Rafael já haviam processado mais de 50 médicos por diagnósticos fraudulentos, recuperado mais de 100 milhões em indenizações para famílias prejudicadas e ajudado mais de 1.000 crianças a descobrirem seus verdadeiros potenciais. Pai, Samuel disse numa reunião de família, você sabia que nossa história virou caso de estudo em faculdades de medicina? Caso de estudo como? Sobre a importância de segundas opiniões e sobre como o interesse financeiro pode corromper diagnósticos. E em faculdades de direito também, Rafael acrescentou. Como exemplo de que advogados devem questionar autoridades quando algo não faz sentido. Daniela sorriu. E em cursos de pedagogia, como exemplo de que toda criança tem potencial escondido esperando para ser descoberto. Alexandre olhou ao redor da mesa. Sua família, que havia começado com 2 crianças aterrorizadas e um pai desesperado, agora era uma força de transformação social. Sabem o que mais me impressiona? Ele disse. O quê? Todos perguntaram. Como uma decisão simples, contratar uma faxineira em vez de outra babá especializada, mudou não apenas nossas vidas, mas as vidas de milhares de outras pessoas. É porque às vezes Deus usa as pessoas mais improváveis para fazer os maiores milagres, Daniela disse. E às vezes os maiores especialistas são as pessoas que menos estudaram, mas que mais amaram, Samuel completou. Naquela noite, Alexandre ficou na varanda pensando em como a vida havia mudado. 20 anos antes, era um homem desesperado, gastando fortunas com médicos mentirosos, vendo os filhos definharem em casa. Agora, era um homem realizado, casado com a mulher que amava, pai de 2 advogados brilhantes que dedicavam suas vidas a ajudar outros. Tudo porque uma faxineira de 42 anos teve a coragem de questionar o que médicos caros não questionavam. Teve a simplicidade de ver o que especialistas não viam. Teve o amor necessário para acreditar que 2 crianças mereciam mais do que uma vida limitada. A história da família Almeida provou que, às vezes, as maiores transformações começam com os gestos mais simples. Como acender uma lanterna no quarto escuro de 2 crianças e perguntar: o que vocês conseguem ver? E descobrir que a resposta pode mudar o mundo para sempre. Fim da história.